Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Deep Dive. Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo Khaled, cheguei. Você que é foda. É você que é foda. O Neymar não é legal, não. Você. Ô, Rafa, sabia que se você fosse um coaching, né? Aqueles caras da internet lá, legal, que dá conselho pros outros, que faz curso ensinando a vender curso, né? Com aquele seu terninho que você tinha no começo da Sanders. Você ia ser igual o Ninja, cara. Ia ser igual, né? Ia ser igualzinho. É por isso que eu não vendo curso. Cara, porque você que é foda. Você que é foda. Eu tenho medo, às vezes, você falar pro cliente. Pior que às vezes eu falo, velho. Eu sei. Às vezes eu perco um pouco da linha. É por isso que eu fico sempre do teu lado pra chutar a canela. Pra controlar você. E aí, fofo, a gente vai falar do que hoje? Cara, hoje, você sabe que eu tenho alguns insights, né? Assim, eu venho e eu gosto de falar de temas da vida, né? Sim. De vez em quando você é muito profundo, né? É, eu sou. Eu tô estudando muito filosofia. Eu gosto de filosofia. Você gosta de filosofia? Eu tô estudando. Estoicismo. Eu gosto. A história de Roma. Né? Eu gosto bastante. Mas essa história aconteceu hoje de manhã comigo. Eu recebi uma ligação de um grande amigo, né? O Rafael, mora na Paraíba. E ele é dono de algumas casas de repouso, né? E nós estávamos batendo um papo, ele entrou em contato conosco, porque ele está com um planejamento ali, e ele tentou, de alguma forma, pegar uma visão nossa, né, desse planejamento. Mas olha a ideia que interessante, e é o tema da pauta de hoje, né? Quando eu estava falando com ele percebeu ali que na casa de repouso, quando ele trabalha o idoso de uma forma mais ativa, ou seja, ele introduziu ali não só os cuidados que precisam ter numa casa de repouso, mas o exercício físico, o jogo, né? Tem os jogos que eles jogam em grupo, os passeios, né? Ele entendeu que os idosos ficaram mais ativos, né, dentro da casa de repouso, automaticamente a qualidade de vida dele aumentou, os parentes ficaram muito mais felizes. E aí ele, num insight, falou, pô, mas, cara, por que isso não pode ir para fora da casa de repouso, né? E ele teve a brilhante ideia de fundar uma academia 50 a mais, né? Qual que era a dor que ele começou a mapear ali, né? Que os idosos estavam ali na praça, alguns não faziam exercício, porque eles tinham vergonha de ir pra academia e disputar um espaço ali com aquele bodybuilder, com o pessoal mais alto. Ou, às vezes, eles iam pra academia e não tinha ninguém pra orientá-los ali. Eles ficavam lagados. O cara imprime aquela fichinha, até pra nós é difícil. Você já tem um bom tempo, você já tem. Esse dia eu tava fazendo bola, eu tava fazendo assim, ó. Por isso que eu ando assim, ó. Torto. Torto, né? E às vezes o cara da Smart Fit lá, ele imprime aquela fitinha lá e fala, ó, vai na máquina 2, na máquina 3, e o cara que se vira. Se ele tá fazendo com a carga exata, se ele não tá fazendo, o cara não tá nem aí. Né? O papel dele é só orientar ali. Né? E ele fundou essa academia e ele pegou essa visão, né? Olhando ali pras praças, olhando a necessidade, né? E ele otimizou o produto dele e ele falou, Khaled, a academia tá indo bem, mas eu queria ir além da academia. Eu queria que tivesse um profissional dentro da academia que pudesse ali orientar também esse idoso na questão da nutrição, né? Então ele queria fazer uma parceria com nossos clientes, que é a Vitafor, né? Ele falou, cara, por quê? Ele tá ali e cada idoso tem uma necessidade. Então se eu já tenho ali para ele, eu acabo atendendo num 360 e acabo, de alguma forma, fechando esse elo com o meu cliente, né? Que é o 50 a mais. Eu falei, cara, grandioso. E eu falei, poxa, vou conversar com o Rafs. Por que isso não vem para nós hoje como pauta, né? Pra gente entender que quando a gente vai montar um e-commerce, quando a gente vai montar um projeto, quando a gente vai trazer algo, né? Para monetizar em cima, a gente às vezes está olhando só para nossa necessidade, a gente não está olhando para a necessidade do nosso cliente e às vezes tem um oceano azul ali na frente, né? Totalmente. E às vezes isso, cara, essa ideia que você trouxe foi muito legal, porque isso é algo que a gente sempre tenta, né? Trazer, conscientizar as pessoas, até aqui mesmo em alguns episódios a gente fala, que é o lance da experiência mesmo, né? Total. Só que, cara, a experiência que a gente quer trazer aqui não é necessariamente aquela única e exclusivamente de navegação do cara, né? Nem interação com a sua própria marca, mas a gente tá falando de experiência no sentido de resolver problemas do cliente ou sanar desejos desse cliente que não necessariamente está ligado com o seu produto. Total. Né? Porque, cara, veja, qual que é o business desse cara? É a academia? Não, cara. Qual é o core business desse cara? É o suplemento? Não. Mas isso não vai agregar valor? Total. Exatamente, Total, essa é a cara. ideia. O core business dele vai continuar sendo o mesmo.
Ele vai continuar vendendo serviço de casa de repouso, cuidando de idosos, tudo mais. Ele entendeu que para ele se destacar, cara, ele precisa trazer mais coisas, né? Ele precisa trazer serviços que vão agregar, ele precisa trazer serviços que vão complementar o serviço que ele tá trazendo. Então isso, veja, não vai fazer necessariamente com que ele tenha como principal negócio a academia. Tenha como principal negócio suplemento, mas vai agregar. Mas ainda assim, pode ser que ele tenha a oportunidade de fazer com que a venda de suplementos fique grande e traga uma receita tão grande quanto o próprio pagamento mensal dos idosos. Mesmo que não seja o objetivo primário dele, o objetivo primário dele. Cara, Legal. você quer um grande exemplo disso que todo mundo conhece? Silvio Santos. O Silvio Santos começou com o baú, só que depois ele viu a necessidade de ter um banco, ele viu a necessidade de ter a telecena, ele viu a necessidade de ter não sei o quê, ele viu a necessidade de ter o programa que divulgava o baú, e o baú, se entendeu? Então ele foi entendendo que conforme ele fosse abrindo o leque, ele poderia agregar serviços que complementariam o serviço principal dele. No final das contas, cada business que ele criou para complementar o principal, acabou se tornando o seu próprio business mesmo. Legal. Né? Mais uma unidade de negócio. Mais uma unidade de negócio. Do serviço dele, né? Exatamente. Então, o programa que ele tinha, ele alugava horários, né, em emissoras, aquele programa que ele fazia para poder vender o baú, no final fez com que ele entendesse que, putz, se eu tiver uma emissora? E foi pra emissora. Então, aquela emissora agora já não era mais apenas um suporte para ele vender o baú. Aquela emissora agora era um grande negócio para ele, porque ele podia vender o baú, ele podia vender a Fiat, ele podia vender outras marcas, né? Legal. Então, essa questão, essa situação de você entender, né? Como que você pode agregar na vida do seu cliente, pode dar uma guinada no seu business, cara. E aí eu não tô nem falando só de produto. Falando de produto, falando de serviço, entendeu? Foi o caso dele, né? Ele falou, cara, por que esse idoso, ele tá na pracinha, né? Ele tem a necessidade de se exercitar, ou ele entendeu que a geração que nós temos hoje, dos 50 a mais, está preocupado com o bem-estar. Ele até citou um ponto que ele recebe ali na Paraíba, muita gente que vem do Sul, por exemplo, vem de outros estados, né? Para conhecer, buscando o quê? Buscando um pouco de conforto, um pouco de diversão, um pouco de novos conceitos de vida, né? Então, ou seja, ele não está preso ali só num campo, ele não está preso só ali no estado dele, ele está saindo para fora do estado, ele está girando a economia, né? E ele falou, poxa, cara, se eu entendo que os 50 a mais, ele está se abrindo para novas oportunidades, por que eu não asfalto isso para ele, né? E aí veio a ideia de realmente ter um atendimento dedicado para isso. Exatamente. Que é uma das maiores dores do mercado. Exatamente. Né? É a dor do novo, mas também a dor do 50 a mais ali, né? Exatamente. E aí, cara, eu acho que para conseguir, né, agregar esses serviços secundários, que o objetivo no final é fomentar o seu diferencial no mercado, você precisa conhecer quem. A gente volta naquela ideia que a gente sempre traz, a persona. A persona. A buy persona, para quem tá no online. Exatamente, você tem que saber, e aí de novo, cara, não são os dados demográficos que você tem que saber. Porque só dado demográfico não te fala a necessidade daquele cara, não te fala a dor daquele cara, não te fala como é que ele compra, entendeu? Vou te dar um exemplo. O meu mestre, ele tá entrando em parceria com uma academia aqui próxima, aqui ela vai ser, ela chama Cornerman. Fusão ou ele tá não, fazendo uma parceria mesmo? Na verdade, os caras chamaram ele pra ele ser o frente de jiu-jitsu lá da academia. Legal, cara. E são os caras que estão investindo pesado. Vai ficar ali no Vila Lobos, se não me engano. Vila Lobos, Leopoldina, ali perto ali. E assim, o conceito, cara, é um conceito que não existe na América Latina. Olha que interessante. Então, assim, não é uma academia de musculação, não é só uma academia de luta, não é só uma academia de preparação física, não. O objetivo ali é o quê? Pegar lutadores profissionais e dar todo o suporte que esse cara precisa. Poxa, que interessante, cara. Esse é um dos cores ali do negócio. Qual que é o outro core? Pegar a pessoa que tem como hobby esporte. Eu, por exemplo. Você, por exemplo, e quer se preparar muito para isso. Os caras vão ter o ambiente de lutas, jiu-jitsu, muay thai, MMA, tudo ali misturado. Legal. Mas eles também vão ter fisioterapeuta. Eles também vão ter uma área de recover. Eles vão ter sauna.
Eles vão ter piscina, banheira de gelo. Eles vão ter até, sabe o quê? Coworking. Rafa, coworking numa academia? Cara, sabe por quê? Porque eles estão visando os caras que têm grana Lógico. pra vir nessa academia. E é difícil conciliar o trabalho... Empresário. Um exemplo, você treina meio-dia, cara. Na hora Você do almoço. abdica do teu almoço ali. E aí, como é que você trabalha depois? O Rafa não almoça? Almoça. Deu pra ver que o bicho tá bem nutrido aí. Né? Aliás, com 12% de gordura agora. 12%. Tem que baixar mais. Eu também, eu tenho 12.000% a mais que você. Cara, mas e aí você vai comer aonde? Na frente do computador naquele momento. Exatamente, porque minha hora do almoço já foi gasta com treino. Exatamente. O exemplo de hoje a gente tava onde? Tava no escritório, Legal. na Vila Olímpia. Cara, não deu pra eu treinar, porque eu tive que ir de manhã. Vou chegar tarde em casa, então já vai ter passado o treino da noite também. Agora, ali perto do escritório, vai ficar próximo do escritório, daria. Então, muitos empresários vão ter a oportunidade de ir num ambiente como esse. Só que veja, o que eles estão fazendo pra se diferenciar? Academia de luta tem um monte, Khaled. Academia de luta tem um monte. Ele não tá focado no produto, ele tá focado na experiência. Não, ele tá focado em experiência. Exato, então cara. ele pensou o seguinte, cara, o que eu preciso entregar pra que um profissional de luta tenha toda a estrutura necessária pra ser um campeão? Eu vou ter. O que eu preciso entregar pras minhas aulas comerciais, que aí não é voltado pro profissional, pras minhas aulas comerciais trazerem um público extremamente qualificado? Vou poder cobrar alto, porque, né, isso já filtra o público, só que esse cara tem que ter tudo que ele precisa. Esse cara, ele não precisa ter toda a estrutura de um campeão do UFC, mas ele precisa de outras coisas. Ele precisa do coworking, ele precisa de um restaurante. Cara, o fortalecimento... Você precisa de um fortalecimento. Eu tenho muito medo de me machucar. Precisa de um fisioterapeuta, que não Cara. necessariamente é um fisioterapeuta de luta, mas um fisioterapeuta, de repente, ali que é focado em recuperação de lesão. Entendeu? Então, veja, entendendo as personas que eu quero atender, o público que eu quero atender, eu consigo entregar as necessidades. Conceito de experiência. Conceito de experiência. O que vai mandar nessa academia é a experiência. É o caso desse meu grande amigo, que é o Rafael. Aliás, Rafa, um abraço, irmão. O suplemento, ele falou, Khaled, eu não quero ganhar nada. Eu quero realmente nutrir esses 50 a mais, porque ele nutrindo, ele vai ter mais força, ele vai ter mais longevidade aqui dentro da academia. A família vai Ou seja, ficar feliz. Ele tá procurando ter esse cara numa curva, né? Numa long tail maior, numa LTV maior. Né? Porque o cara aumenta também... a expectativa de vida do Total, cara. A família fica mais feliz e satisfeita, porque sabe que tá sendo bem cuidado. Total. Né? Então ele tá realmente pensando na experiência do cara. Ele falou, Khaled, se eu tiver que não ganhar nada, tá tranquilo. O meu core não é vender suplemento. O meu core é atender bem esses 50 a mais. É fazer esse cara sair de casa motivado a entrar na minha academia. Quando ele sair da academia, ele tá motivado a voltar no dia seguinte. Não, e consequentemente, isso vai gerar aquele buzz positivo, né? Que nem você falou, pô, beleza, a minha ideia nem é ganhar com suplemento. Só que, cara, esse serviço agregado gerou tanto valor que um vai falar pro outro, o outro vai falar pro outro. E aí você sabe como é que é aquele negócio do boca a boca, né? Isso vai fazer com que o churn, que a gente chama, né? Que ele possa vir a ter, os cancelamentos, diminui, cara. Diminui. Por quê? Porque ele tem um diferencial. Só que, obviamente, pelo que você tá me falando, é muito esperto, porque ele não tá pensando só no suplemento. Não tá ele tá pensando ali em todas as vertentes que ele pode cobrir o cliente dele. Exato. O core dele é atender. O core dele é atender. Entende? Ele fala, cara, eu preciso gerar essa experiência, porque hoje é o que você falou, a maior propaganda hoje, Rafs, é o boca a boca, né? Eu acho que é a mais conceitual, né? E a que traz mais resultado. Né? Não é a maneira mais eficiente no sentido de quantidade, mas, cara, quando você você precisa de um serviço ou de um produto, e esse serviço ou produto é recomendado por alguém, cara, assim, dificilmente você vai na contramão, ainda mais se essa recomendação for de alguém que você confia, entendeu? Você tem ali sei lá, seu pai tá idoso, você precisa colocar ele numa casa de repouso. Eu tenho a minha avó que tá idosa e tá numa casa de repouso. Ô, Rafa, você sabe, sua avó tá numa casa de repouso, como que é lá? Entendeu? Putz, é assim, é desse jeito, Khaled, minha avó tá sendo bem cuidada. E ó, não fica tão longe de você, fica a meio caminho da sua casa e da minha. E são serviços que estão propícios a isso, né? Exatamente. A propensão de você fechar um encanador, de você fechar um seguro, de você fechar uma casa de repouso para colocar um
item, né? Um bem, né? Que é o maior bem, a vida, né? Um familiar um familiar, seu. a vida que tá ali, que te importa tanto. Cara, olha o receio. Será que vão cuidar bem? Será que vão dar o medicamento? Será que não vão judiar? Né? Porque a gente sabe que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais novo também, né? Porque eu falo que a gente vira criança, né? Esse dia eu tive que brigar com a minha mãe pra ela tomar o remédio da pressão, cara. Era o óbvio, né? Eu falei, pô, mãe, aí é difícil. E é perigoso, né? Remédio de pressão é perigoso. Exatamente, mas vai ficando essa geração e tem que ser bem cuidado. Mas o cuidado não vai ser ali, não tá ali em acolher, tá no que você também proporciona por trás disso daí. Um exemplo onde nós estamos hoje, a nossa sede hoje. Pô, poderia estar em qualquer coworking de São Paulo? Poderia. Por que nós estamos estrategicamente no G4 hoje? Né? Porque estamos próximo de outros empresários ali. Cara, a sala que a gente fica, o serviço de concierge que a gente tem, que é excelente. Pô, tomo 200 cafés por dia, é legal demais. E os meninos são uns queridos, né, cara? Eles sabem que gostam de café, em 10 minutos tem uma xícara lá. Vamos repondo. Não, eu tô até mais moreno, né? Mas, cara, o objetivo principal ali não é estar num coworking, não tá... cara... É a ambiência. É o network, é a ambiência, cara. Exatamente. Dentro desse network, eu já fechei uma parceria de brinde, fechei uma parceria ali, tô conhecendo outros mercados que a gente pode atuar, né, cara? E a gente pode falar, cara, esse mercado tem uma necessidade. Que nem eu mapeei há um tempo atrás pra você, cara, dá uma olhada nesse mercado aqui, Rafa, olha que produtivo que é, cara. Olha o quanto que é promissor pra nós. Se fulano tá fazendo, né? Se plataforma tá fazendo, imagina. Então vai além do espaço, né, cara? Não, e o interessante, cara, é que assim, né? Você tem ali as vertentes. Rafa, você tá dando um exemplo aí de serviço, mas isso pode ser aplicado a qualquer coisa. Você tem que utilizar a sua criatividade. Conhecendo sua persona, cara. Um exemplo, mais básico do básico. Loja de roupa, moda. Cara, como que você pode agregar pro seu cliente que não necessariamente tá ligado de maneira direta ao seu produto? Consultoria de moda. Entendeu? Por que não você ter uma consultora ali que vai direcionar o seu cliente quando for numa festa, num evento? Tô usando um exemplo básico aqui, esdrúxulo, tá? Mas já é. Você vende consultoria de moda? Não. Você vende roupa, você vende moda. Automaticamente, você tendo esse serviço que ajude, né, a sua cliente, cara, você vai estar vendendo seu produto do mesmo jeito. Entendeu? Então, qualquer serviço, cara, qualquer produto, serviço, é possível se pensar, desde que se conheça o seu público ali, o seu cliente, e tenha criatividade, você consegue pensar em serviços que agregam. Cara, e olha, já aplicando isso, tá, Rafa? Eu ainda consumo plus size ainda, né? O meu objetivo é não consumir mais. Sair. Não tá no GG, mas ainda tá no GG, né? Então é plus size, cara, né? Eu pego um número maior. Mas quando eu pego aquela loja que já tem aquele kit look, ou que tem um provador virtual, pra mim a compra é melhor. Ele melhora a minha experiência de compra. Porque as medidas do padrão brasileiro hoje são totalmente tortas, né? Cada um é um molde. Uma loja você vai comprar XL, outra loja você vai comprar GG. Né? Mas quando tem um provador virtual que eu consigo colocar as medidas lá, né? A medida do busto, a medida... Cara, melhora muito, cara. Não, total. Cara, e assim... Me move a compra. Não, total. E assim, olha só, até tive um insight aqui, até já fazendo um teste aqui ao vivo aqui de ideias, cara. Banca do Ramon. Sabe o que Banca do Ramon poderia ter? Pode até levar isso de ideia pra eles, ô Mar. Se eles fizessem aulas de culinária. Cara, o que eles vendem? Eles vendem os melhores produtos de culinária que você pode imaginar ali. Cara, azeite do melhor, bacalhau do melhor, queijo, vinho, presunto. Eu peguei uma goiabada cascão esses dias que eu vou te falar, é de comer rezando. Os caras vendem muitos produtos que são top. A partir do momento que eles fazem uma ideia de culinária, cara, você não precisa vender necessariamente isso. Você até pode cobrar um valor simbólico. Se isso crescer, você pode até transformar isso num business. Mas, porra, se você faz um curso de culinária, você traz robistas como eu, por exemplo, que querem se aprofundar um pouco melhor, pois eu faço. E aí você vai, na sua aula, você vai mostrar um produto que é deles, você vai mostrar outro produto que é deles, um tempero que é deles. Vai agregar valor pra marca. Vai agregar valor da marca, entendeu? Eu, como aluno deles, posso ter um desconto para poder comprar os produtos daquela receita que eu aprendi e fazer em casa, entendeu? Eu posso fazer o produto em casa, fazer vídeo, foto, mandar para eles avaliarem.
eles vão estar fomentando, cara, a minha ideia de crescimento nessa área, entendeu? Então, é até uma ideia que a gente pode pensar aí pra eles e sugerir pra Fernanda. Então, veja, estamos falando aqui do que agora? De grocery, cara. Estamos falando de alimento, entendeu? Então, tudo, cara, dá pra gente pensar em algum tipo de serviço agregado. Você tinha comentado lá a história da Michelin, cara, da estrela Porra, Michelin. a Michelin é outro Essa exemplo. história me prendeu pra caramba. Eu acho que vale a pena contar. Como eu sabia por cima, não lembrava muito da história, e foi muito bom rever essa história, esse conceito. Não, Conta pra galera a aí. ideia da Michelin, cara, é muito louca, por quê, né? Os caras vendem pneu. E aí eles vendiam... Do Guia Michelin, né? Do Guia Michelin. Michelin é marca de pneu, né? Pneus Michelin. E aí hoje você tem aí as estrelas Michelin, né? Que são os prêmios mais esperados, assim, do mundo gastronômico. Como que uma empresa que vende pneu conseguiu criar um prêmio que é tão cobiçado no segmento de gastronomia pelos restaurantes, cara? E que muda a vida dos caras realmente. Os restaurantes que ganham as estrelas Michelin, os caras mudam de vida. Duplica, triplica o faturamento dos caras. Os caras, eles são uma empresa de pneu que vendiam pneu numa época que tinha pouco carro. E as vendas não estavam muito boas, né? Então, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam fazer com que as pessoas andassem mais de carro para poder gastar mais o pneu e aí comprar mais o pneu. Qual que seria a maneira lógica de se pensar? Fazer propaganda, falar para os caras, o seu pneu só dura tantos meses. Não, eles pensaram numa ideia diferente. O que eles fizeram? Eles decidiram criar um guia, onde nesse guia eles teriam várias coisas interessantes que se podem encontrar numa viagem. Então teria lá restaurantes, lugares para comer, postos, hotelaria, pontos turísticos, tudo. Daí nasceu o Guia Michelin. O Guia Michelin se popularizou de uma maneira que os caras perderam o controle do negócio. E no meio do caminho, eles fizeram, assim, a sacada que foi mais genial desse negócio, que foi colocar avaliações nos restaurantes, em pontos estratégicos. Então, avaliadores, críticos culinários iam, sem o restaurante saber, nesse restaurante ia lá, comprava, pagava, normal, avaliava, e aí eles colocavam no guia a avaliação, que poderia ser 1, 2 ou 3 estrelas. 1 estrela é um restaurante muito bom, 2 estrelas é um restaurante excepcional, 2 estrelas, 3 estrelas é um restaurante assim, fora do normal, que vale a pena qualquer viagem pra você fazer. Isso virou um negócio, cara, assim, que mudou a vida dos restaurantes que começaram a ser avaliados. E eles perceberam que isso agregava muito valor. E fazia o cara sair de casa pra rodar. Aí nasceram as estrelas Michelin. Hoje todo mundo quer isso. Cara. Todo mundo procura por isso. E o que eles fizeram? Qual foi a ideia dos caras? Fomentar a viagem. Pra gastar pneu e no final comprar pneu pra eles. Só que veja, o que o Guia Michelin, o que a estrela Michelin, que hoje é referência gastronômica, tem a ver com pneu? Nada, cara. Nada, cara. Mas o propósito, a ideia tem. O propósito de você fazer a pessoa ir até um ponto que vale a pena ir... É gerar experiência. Gera experiência. E fomenta o quê? Viagem. A viagem fomenta o quê? Gasto de pneu. Gasto de pneu faz o quê? Compra pneu. Compra pneu, Entendeu? cara. E aí leva muito em conta, você estava falando do mestrão, né? Que tá mentorando essa academia. E me levantou aqui, me trouxe um ponto. Esses dias eu estava acompanhando o Mika, né? O famoso Mika Galvão, que é um fenômeno, né? O menino é, assim, além do tatame, né? E aí eu tava vendo a Melk, né? Que é a academia dele, a Melk Galvão, a estrutura, né? Ele tava falando lá nos vídeos, cara, que eles vão além da aula de jiu-jitsu, que é muito competitiva, né? Lá dentro, é uma equipe de competição, mas vai além, os caras têm sala de aula, cara. Caramba. Sala de aula, onde a galera aprende sobre empreendedorismo, sobre economia. Ou seja, cara, quantas academias de jiu-jitsu na sua cabeça, assim, rápido, você entende que tem? Eu conheço academias que falam pra molecada que, ó, quero ver lá no projeto do mestre... É um projeto social. Projeto social e assim, Cara, ó, as notas precisam estar boas. Agora, qual academia pensa no atleta além do tatame? Ou seja, eu estou preparando esse cara para ser um empresário. Ele é um empresário da carreira dele, cara. É diferente. É, diferenciado. Olha a experiência que o cara tá gerando, né? Agregando valor à marca dele. É. Não só construindo samurais, não só construindo atletas de alto nível, mas também criando
empresários, cara. Dando todo o Dando suporte. suporte. Outro exemplo disso são os irmãos Mendes, cara. Da AOJ. Da OJ. Os caras, hoje os caras têm aí multicampeões mundiais, como o Tainan Dalpa, por exemplo, que, cara, assim, você vê 10 anos atrás, molequinho, eles pegaram desde a base, deram todo o suporte, levaram o menino pra fora, os pais confiaram em deixar o menino lá. Hoje o cara é um dos maiores campeões de jiu-jitsu que tem na atualidade, cara. Mas por quê? Trabalhou desde a base e não foi simplesmente uma academia de jiu-jitsu. Cara, Foi uma academia que deu todo o suporte que uma criança precisava para poder desenvolver. É isso. A experiência, cara, a experiência amplia, cara. A experiência amplia a percepção, a autoridade daquilo que você faz, daquilo que você vende. Né? Quando você se propõe somente a vender produto, você não você se prende àquele propósito, e aquele propósito pode não ser duradouro. Pode ser aquele momento. Eu encontrei uma caneca que tá vendendo muito. Ah, pô, peguei a onda, peguei o time certo, vendi. A hora que acabar a demanda... E aí, como é que eu faço? Como é que eu replico isso? Né? Será que o tiro vai acertar 2 vezes no mesmo buraco do alvo? Não sei. Cara, um exemplo do que você tá falando, até do segmento mesmo de varejo nosso, é a própria Joyce da Y. A Joyce hoje, ela consegue... Arretada. Ela consegue levar uma experiência pro cliente dela hoje diferente. Não só em valor, né? Mas também de entrega, posicionamento da marca. Ela tem um grupo VIP, que nesse grupo ela entrega, assim, só pra quem tá no grupo mesmo. Então ela consegue, veja, estamos falando de varejo aqui, cara. Ela consegue entregar um diferencial lá dentro que tá fazendo ela se destacar. Tanto é que ela veio aí nos últimos episódios aí, você viu, cara, o quanto que ela cresceu. Não, e o que me adicionou de gente, cara... Quando ela te marcou... Meu Deus do céu. Como se diz em Minas, ela é uma potência. Potência da braba. Não, da braba. E aí o mais importante, cara, eu acho que nesse sentido do que a gente tá querendo trazer aqui, né? Eu acho que é fazer ali o lojista, o empresário, pensar que não dá pra ele ficar amarrado só ao produto que ele vende. Ele tem que pensar nesses diferenciais. Produto ou serviço. Produto ou serviço. E por que isso vai agregar, né, de maneira tão positiva? Porque isso vai fortalecer a marca dele, cara. Isso vai fazer com que a marca dele saia de um patamar de uma... Você deu o exemplo da caneca. De uma loja que vende caneca para uma loja que vende experiência. Né? O que é essa caneca que me proporciona? O que é essa caneca que me representa, entendeu? E é difícil, cara. Hoje a gente tem um desafio muito grande, em muitos clientes que a gente tem, você sabe disso, que é... não deixar, né? Mas não apenas focar em demanda de venda. Mas também fazer esse cara focar em crescimento de marca. Porque qual que é o desafio hoje, Khaled? Principalmente da gente convencer o cliente. Hoje a gente teve uma reunião com os meninos de CNR e eles entenderam isso assim... Eles são diferenciados. Escala, assim, os caras foram muito inteligentes em entender. Os caras são diferenciados. Eles entenderam, quando eu expliquei pra eles que a gente tava... colocando um volume de dinheiro apenas na demanda, né? E que pra gente sair do platô que nós estamos, nós vamos precisar abrir mão de ROAS. Vamos precisar abrir mão de colocar dinheiro e retornar. Por quê? Porque o investimento em crescimento de marca, ele não é tangível. Não é como performance. Que você coloca lá, coloquei R$1, voltou R$10. Coloquei R$1, voltou R$15. Você coloca R$1 na marca... Você não vai ver aquilo voltando. Porque é intangível. Você coloca R$1 na marca, você tá colocando aquele R$1 para mais pessoas verem. Mas não necessariamente mais pessoas vão comprar. Pelo menos a curto prazo. Exato. Entendeu? E quando eu expliquei para eles que hoje a gente tava apenas cobrindo a demanda e que pra gente furar essa bolha a gente teria que abrir mão de ROAS, surpreendentemente, por isso que eu falo, eles são inteligentes, cara. Tem que estar com a cabeça aberta. Eles entenderam. Normalmente, quando eu trago essa visão, e você sabe que eu já tenho muito tato com isso, os caras ficam meio assim, cara, porque ele tá só olhando no F5. Mas quanto tempo vai... A primeira pergunta, mas quanto tempo isso vai voltar? Vai aumentar meu faturamento? Quando eu falo que não vai aumentar o faturamento dele, pelo menos agora, o cara não entende. Fala, então por que eu vou colocar dinheiro? Porque a médio e longo prazo, a sua marca vai crescer. Se a sua marca é mais reconhecida, tem mais força e tem mais confiança, a taxa de conversão aumenta, fica mais fácil de você fazer uma venda. Logo, aquele dinheiro que você está colocando na mídia fica mais barato.
Entendeu? Só que é difícil de entender isso, cara. Muito difícil entender E isso, difícil de convencer. de convencer, mas sabe o que me chamou a atenção? Ah, Eu estava ali de ouvinte nessa reunião, e o que mais me arrepiou, que eu falei, cara, esses caras estão pensando fora da caixa. então, Quando ele foi na IA perguntar sobre experiência. Cara, ele não está falando qual é o melhor produto ou a melhor empresa. a loja de material de Qual construção. a melhor experiência num Ó, todo, cara. O meu cliente, eu tô percebendo que o meu cliente pode... Porque eu tô fazendo isso também. Tô percebendo que eles estão começando a buscar pelo meu produto, pela minha loja, com IA. E não pelo Google. Rafa, a gente tá pronto pra isso? A gente tá se preparando pra isso? Aí ele falou, cara, eu falei pra ele, o nosso conteúdo hoje tá preparado pra IA. Mas isso é novo. Tem muita coisa que a gente pode fazer ainda pra melhorar isso. Tanto é que ele foi esperto, porque ele não tinha me falado isso antes. Ele falou, é verdade, Rafa, é verdade, porque ontem eu fiz uma busca É isso aí. e eu perguntei assim, ó, casas de material de construção em BH. Ele trouxe nós e mais 2 ou 3 lojas. Então, assim, a gente apareceu, E Rafa. qual foi a pergunta seguinte que ele fez? Qual é a melhor? Qual a melhor experiência? Qual loja Tem proporciona a melhor experiência? Cara, A IA respondeu, velho. total. Como é que a Total. gente melhora isso? Total. Melhorando o conteúdo, melhorando a experiência. Eu acho que vale até apenas um episódio só pra falar disso, inclusive, cara. Mas, veja, ele já tá pensando em como que ele pode agregar valor pra marca dele, não necessariamente pensando no produto. A gente não falou de produto cara, hoje. É isso. A gente Esse não é o falou viés de desse produto nosso hoje. bate-papo, é esse, cara. A nossa discussão hoje tá no aplicável. A gente todas os insights que nós estamos trazendo hoje aqui é aplicado. Depois eu quero te provocar como é que a gente começa. Porque eu acho que a gente tem que fazer o 360, Sim. né? Mas, cara, todos estão aplicável. Né? Ou seja, nós falamos de venda de serviço, nós falamos de produto, nós falamos de uma marca de pneu que criou um guia para poder fazer o cara rodar mais. Incentivar ele a gastar o pneu para voltar para comprar. E aí ele colocou o nome da empresa dele. Ele colocou lá, porra, é Guia Michelin. Exatamente. Cara, quando eu vou- Estrelas Michelin. Cara, isso tá fixado na minha cabeça. É igual você vai numa Starbucks e você chega lá, pega o café, o cara anota teu nome, ele chama você pelo nome. Khaled, seu café. Não, o Starbucks é até um exemplo bom, cara. Apesar de ele estar fechando aqui no Brasil, né, por conta de, sei lá, gestão, enfim. Mas a ideia do Starbucks é sensacional, porque assim, eles entenderam que o público Não deles... quer seu café. E eram pessoas que muitas vezes iam pra tomar um café no intervalo de uma reunião, Uhum. ou viam a necessidade de que, putz, muita gente sentava na mesinha, sacava do computador pra resolver alguma coisa. Cara, cria uma espécie de coworking. Dá Wi-Fi grátis pra esses caras que... Cara, eu lembro, lá na Paulista não tinha nenhum lugar que tinha Wi-Fi. Só o Starbucks. Cara, eu cansei de trabalhar comercialmente, eu tava na rua falando com um cliente, estrategicamente eu parava no Starbucks pra mandar proposta. Pra mandar proposta. Porque era um ambiente que você podia Já abrir a tomar um câmera, café, tomar cara. um café, Já via entendeu? gente, já. Via gente, Porra. exatamente. Então, veja, eles vendiam isso? Tinha Não. o meu nominho no copo. Tinha o nome no copo. Eles vendiam internet? Não. Eles vendiam lan house? Eles vendiam coworking? Não, velho. Eles vendiam café. Só que o resto agregou, né? Isso fez com que mais pessoas conhecessem, mais pessoas tivessem vontade de ir até lá. Virou point. Não queriam apenas vender café. Não queriam. Eles queriam a experiência do café. Exatamente. É. Exatamente. Por isso que hoje eu fico feliz quando às vezes eu tomar café, vem o coadorzinho na mesa que você... Ah, é bonito, mas... E aquele cheiro do café subindo na sua frente? Não dá vontade de comer um bolinho já em seguida? Ah, Se você olhar e ver aquele pão de queijo bonito ali, que só tem lá na terra da nossa querida Joyce, você vai querer comer também. pãozinho de queijo mineiro. Aí eu vou falar pra Marisa, tá aqui, Marisa, vamos tomar um café num canto muito legal. Né? Esse dia eu falei de uma experiência que eu tive lá na Vila Olímpica, eu fui comer num restaurante mongol. Caramba, mongol, velho. Mongol, cara. A experiência dos caras, assim, Qual que é a culinária mongol? cara, Carne de tinha porco? essas tubarão, porco, pescado. Mas olha que interessante, você chega lá, já é um ambiente que te introduz, assim, cara. É um choque, assim, parece que você foi teletransportado. coisas? Tá na época do Gengis Khan ali. Cara, Então, assim, decoração, a música, o cheiro. Você fala, cara, meio aberto, meio... É lindo a decoração, apaixonante. Aí você chega, eles dão uma cumbuquinha pra você e você passa numa mesa. E aí você escolhe tudo que você quiser. Eu quero colocar macarrão, eu quero colocar legumes, eu quero colocar camarão, eu quero colocar carne de tubarão.
você monta na cumbuquinha, depois você passa numa outra mesa que tem 300 temperos e você tempera a sua comida. Caralho. Você vai jogando os temperinhos dentro da... E aí o que eles fizeram para facilitar? Eles colocaram sugestõezinhas de como você monta. Se você quiser montar da sua forma, você monta, tá tudo bem. Eu fui da minha forma. Se for eu vou colocar todos os temperos. Cara, eu coloquei um monte de coisa e deu muito certo. E aí, quando você passa na mesa do tempero, você tem uma chapa gigante, o tamanho dessa mesa aqui que nós estamos falando. Vem um chapelho, ele pega, joga na chapa, faz meio que um soborô daquilo lá, joga lá. Cara, sensacional. Ele pega essa comida, joga na chapa. Na chapa, esquenta ali, né? Faz o camarão, ela acaba fazendo o camarão, cozinhando, né? Os itens. Depois joga na cumbuquinha de novo. Dei um soco aqui no microfone e o Alex vai ficar bravo. Aí você vai pra mesa, chega na mesa, já tem um arroz da casa com açafrão e uma saladinha, os sucos, o tantra, não sei o quê. Cara, experiência animal, cara. Animal. Assim, deu até vontade. Pô, animal. Assim, vale a pena, só que tem que ir com tempo, porque você vai escolhendo. Uma experiência, você pode passar né? 2 vezes nesse buffet. Cara, é uma experiência. É uma experiência única, cara. Né? Quando eu vi lá negócio tanto que eu falei, onde tá as meninas? Já fiquei empolgado. Cadê as meninas? Eu falei, não, essa é a proposta. Não é isso, não estamos falando disso. Então, cara, foi bem legal, assim. Olha, pense comigo. É um restaurante e, assim, cara, eles poderiam ter... Mas eles prepararam o ambiente, eles prepararam o cheiro, era gostoso. Parecia que realmente aberto, cheio de plantas. Cara, você fala, nossa... estátua de Buda, até me parecia com uma lá, o Khaled tava igualzinho, se tivesse a barba era do lado. Parecia um Gengis Khan lá. Então, cara, é sobre experiência, né? Mas a pergunta é, cara, como é que eu começo? Eu quero gerar experiência, né? Como é que eu começo a mapear e trazer? Porque a gente fala aí dos exemplos, né? E eu começo assim, cara, como que eu começo? Mapeando os interesses, cara. Entendendo o meu produto, quais são os interesses que o meu produto gera. Né? Quando você conhece a sua persona, né, Khaled, você consegue saber todas as... Por isso que a gente sempre fala, é se aprofundar realmente na necessidade dela. Se você só sabe quem é o seu público no sentido superficial, o meu público gosta disso do meu produto. Cara, não adianta, você tem que ir além mesmo. Você tem que saber o tipo de conteúdo que esse cara se interessa, os filmes que ele gosta. Até isso, cara, é legal você saber. Os filmes que ele gosta, as frustrações que ele tem, não apenas que envolvem aquilo que o seu produto possa vir a resolver, mas outros tipos de frustrações também. Vou dar um exemplo aqui. Cara, o próprio exemplo que você trouxe do seu amigo. É muito comum pessoas que começam a academia não se conectarem com o ambiente. Parece que é um ambiente... Já aconteceu comigo isso aí. Parece que é um ambiente hostil, né? Se você tá vendendo, por exemplo, plano de academia, não adianta só você saber que aquela pessoa precisa treinar. Ou que aquela pessoa tem vontade de começar a treinar, ou que essa pessoa quer chegar no shape. Não. Você precisa saber as frustrações dela também. Pra você vencer essas frustrações. Então, sabendo disso, que, pô, eu quero trabalhar com quem? Quem vai ser meu público? Vai ter o bodybuilder? Vai. Vai ter o atleta casual? Vai. Vai ter o lutador? Putz, vai. Vai ter o idoso? Vai. Vai ter a pessoa que é sedentária e tá começando agora? Vai. O que cada uma dessas pessoas tem de frustração e que podem impedir essa pessoa de continuar comigo. Pô, o bodybuilder, de repente, pra eu manter esse cara, eu tenho que ter bons aparelhos. Ironberg. O lutador, putz, eu tenho que ter ali um professor bom. Eu tenho que ter um tatame de qualidade. Eu tenho que ter uma área de preparação física. Entendeu? O atleta casual, cara, eu tenho que ter um ambiente legal, né? Eu tenho que ter bastante aparelho pra não virar aquele inferno que nas academias de rede. Eu chego no tatame, eu encontro você, eu volto. Tem que separar por tipos de pessoa, depois né? Eu quero que o Alex depois coloque uma foto dele no treino. Desculpa, a skin dele é assassina. Eu chego lá, vejo como é que é o pão com graxa, não, como é que é o menino lá, o monstro. Miúdo, Tem o miúdo, tem o monstro. Parece que os caras saíram da noite de terror do Play Center. Tem o Godzilla, com todo respeito, viu? Cara. Depois você manda pros caras, com todo respeito, viu, meus irmãos? Não quero tomar aperto de vocês, não. Mas é hostil, cara. Olha o apelido dos caras. Tem o monstro, tem o Godzilla, que é o Norton, tem o Sagat. Sagat, cara. Eu volto pra casa. Não, ali é difícil, cara. Eu volto. É difícil. Mas sabe por que eu volto? Porque eu vou falar no português. Não é que eu sou cuzão.
Tá bom, posso até ser um pouco. Se você olhar pros caras, vocês vão ficar também. Mas não é porque eu sou cuzão. Tá, sendo um pouco. Cara, eu não quero me machucar. Eu sou PJ. Você não é PJ. Não, tô me colocando no... você tá estragando a minha... Você tem que ir, velho, um dia fazer um treininho lá. Caldeirão, ó o apelido da academia, Caldeirão. Caldeirão. Porra, não vou. Cara, eu não vou me machucar. Eu vejo um cara com 300 quilos, o trapézio dele sai daqui. Eu vejo você com a barba aqui assim, parecendo um gorila no cio. Cara, eu volto, irmão. Porque eu não quero me machucar. Porque eu não me conectei. Tem que ser pensado nisso. Aí, aí beleza, cara. Eu vou me trocar, pô, banheiro hostil, tá ligado? Pô, eu sou gordinho. Não, por exemplo, ó, um exemplo do que você tá falando, eu sou né? gordinho, tenho pipi pequeno. Eu não quero me trocar num box, cara. Do que você tá falando. Putz, se você sabe que você tem um público na academia de empresários, por exemplo, ou de pessoas que trabalham, né, no decorrer do horário, se você não tiver um banheiro, você não vai ter chuveiro, cara. Você tem que ter um chuveiro. Box tem que privativo. Ter você tem que ter espelho pra pessoa se arrumar. Porra. Entendeu? Então, tudo isso, cara, envolve ali a experiência de utilização e compra do seu produto ou serviço, né? Outro exemplo... Entra aqui no começo, pensar na jornada completa. Jornada completa. Por onde eu começo, Khaled? Identificando os interesses do teu público. Segundo ponto, jornada completa. Exatamente. Que são, assim, é a rota, né, que esse cliente vai passar até a sua compra, mas você tem, que nem você falou anteriormente, os pontos adjacentes. O que pode encurtar esse caminho? O que pode melhorar essa experiência, né, que o cara vai ter do início ali da jornada até o final, que é a compra. Né? Então, identificando isso, cara, isso passa desde oferecer um café, cara, pro seu cliente na recepção de um consultório de odontologia, por exemplo. Ou de a minha médica. Minha médica, você vai lá no consultóriozinho dela, cara, assim, você tem geladeirinha com água com gás, suco, refrigerante, você tem um loungezinho pra você ficar ali conversando, você tem café. Tem uma fruta. Tem uma frutinha pra você comer, entendeu? Tem tudo ali. Então você se sente o quê? Acolhido. Não é um lugar, porque o público dela é um público que vai pagar um pouco mais. Então não dá pra ela simplesmente pegar uma salinha que o cara vai entrar, já sentou na mesa, faz uma bioimpedância ali, é isso e tchau. É uma consultazinha de 15 minutos, 20 minutos. Não, cara. Você chega lá, uma hora e pouco. Uma hora e pouco. Você senta lá, ela conversa, ela pergunta como que tá sendo sua vida, como que tá sendo o seu dia, qual que é seu objetivo, se você tá fazendo o que ela pediu, se não tá fazendo o que ela pediu. E veja, ela não tá fazendo nada de anormal, cara. Só que ela gera uma experiência na consulta dela, cara, que é fora do normal. Doutora Renata, é fora do normal, assim. Você vai querer voltar, entendeu? Tanto é que, cara, ela já tá comigo há anos. E todas as pessoas que eu indico estão lá também. Não saem. Não saem. Porque ela acompanha. Ela não é aquela médica que, tipo assim, ó, fechou a consulta aqui, já era, não fala. Não, toma meu WhatsApp aqui, ó. Eu vou te acompanhar pelo WhatsApp. Eu não me lembro, até eu conhecer ela, de ter médicos que me davam WhatsApp. Pelo menos há uns anos. Isso não era normal até uns anos atrás, tá? O cara não queria contato. Não queria contato. Era contato via sistema ali. Tinha o Dropbox. Tinha o Dropbox, exatamente. Você mandava uma mensagem pra ele ali no Dropbox. Ou se não, você fala com a minha secretária ali, ela que atende. Ela fala. Pô, teve vezes que eu lembro que eu peguei uma infecção aqui no cotovelo, cara. Cara, ela falou, Rafa, ó, eu mandei a foto de como é que tava. Rafa, vai pro hospital tal, que daqui 1 hora eu tô lá. Ela saiu da casa dela, 9 horas da noite, tava com o namorado dela, sexta-feira, saiu de lá e veio. Isso pra mim é diferente, desculpa, velho. Entendeu? Nenhum médico, sei lá, acho que faria isso. Na dúvida, não vou arriscar. Ela é a médica que eu tenho pra mim. Então, cara, de novo, como que você consegue agregar valor e se diferenciar? E a gente já falou isso em vários episódios, né? Mas a gente nunca se aprofundou dessa maneira. A gente sempre falou, como você precisa se diferenciar no mercado, qual que é o seu diferencial. As ideias estão aqui, cara. E é um assunto que vale repetir, porque salva o negócio. Salva o negócio. Se diferenciar, de novo, não é simplesmente você ter um bom atendimento. Né? Porque é obrigação, muito comum, é obrigação. Verdade, isso obrigação. Não é simplesmente você ter um bom produto. Né? Não é você ter garantia. Não é nada disso, cara. Se diferenciar, eu sempre falo, cara, você fazer o esperado, é que nem minha mãe falava, quando eu falava assim, mãe, tirei 10 na prova. Minha mãe falava assim, você não fez mais sua obrigação. Eu ficava puto, chateado? Ficava. Mas, cara, é verdade. Agora, você surpreender
é você fazer a mais do que você prometeu entregar. Entendeu? Se eu prometi te entregar aqui, sei lá, um tablet, legal, se eu te entregar um tablet, você vai ficar feliz? Vai ficar feliz. Mas e se eu te der um tablet de brinde uma caneta, cara? Porra, você não tava esperando, entendeu? Quer ir além disso? É o que a gente pratica na agência. Na agência, Posso falar? A Má tá aqui, que não me deixa... A Má, nossa especialista em CRM, tá nos acompanhando hoje aqui. Ela que me deu... Nós estávamos gravando, ela meteu um áudio, ele foi legal pra caramba, adorei a cara do Rafs. Posso fazer isso mais vezes, por favor. Hoje, nós temos um cliente que é a Husqvarna. Nós temos a famosa Camila lá, né? Como é que você chama ela no dia a dia? Camis, cara. Conexão. Eu sei que a Camis gosta de punk rock, cara. Eu sei que a Camis ama viajar. Eu sei que ela começou a treinar. Eu passei uma dieta e um treino pra ela. Cara, tá além. Assim, a experiência, gente, tá além. É conexão. É o que a gente falou no episódio passado, mas isso gera experiência, cara. Exatamente. E não é, cara, e assim, é genuíno isso. A gente não faz isso. Cara, eu não passei uma dieta pra ela pra puxar o saco. Não é, cara, que existe a conexão real do negócio. Era o combustível, entendeu? A gente precisava apoiar ela de alguma forma. Precisava, cara. E isso pra ela, olha só, a gente tocou a vida dela. Esquece Sanders e Husqvarna. E você leva no hambúrguer aqui embaixo, é isso? Eu levo você aqui. O cliente não, né? Você quer me infartar, então? O cliente paga a nossa conta. Você quer me infartar, Você já vai morrer de dengue, já. Fica tranquilo. Fui picado, gente. Tô com medo. E eu sou hipocondríaco, eu tô sentindo... Eu mandei mensagem pro JK. JK, o convênio. Eu tô sofrendo aqui. Mas eu fui picado 2 semanas atrás. Eu tô sentindo até agora. Tá sentindo até agora? Não, você vai sentir até o final do ano. Meu, é horrível. E, veja, né? Nós entramos na vida dela. Pô, a gente tem ela... Eu faço questão, cara, os nossos clientes, de se conectar com eles no Instagram, né? De dar o meu contato aqui, pessoal. Se tiver algum problema pra resolver... Vocês estão nos assistindo, tiver dúvida, fala, Khaled, fiquei com dúvida. Pô, nosso contato, às vezes você quer xingar a gente, xinga, então nosso contato tá lá também. Tanto é que tem muita... Acontece muito isso. Vitafor foi assim, tá? Que a gente... Vitafor, Handbrand, da Zorba... Que a gente fecha o cliente por relacionamentos passados. Entendeu? Então é algo que a gente construiu lá atrás que tá gerando fruto agora, cara. Por quê? Porque lá atrás a gente entregou mais do que foi prometido. Entende? A pessoa que indicou Vitafor pra gente, cara, lá atrás, pô, ela foi minha aluna. Só que ela foi minha aluna, eu não falava só com ela na aula. Ela tinha dúvidas profissionais que ela sempre me perguntava. Eu apoiava ela, mandava material, fazia call, explicava, sem esperar nada em troca. Isso gerou frutos agora pra gente. O Lucas, mesma coisa. O Lucas, inclusive, já veio aqui. Que trouxe Handbrand pra gente, Zorba. Zorbinha. O cara foi aluno em 2014, eu acho, na Belas Artes. E ele gostou da aula que eu dei. Ele foi pra cima, entendeu, me sugou, assim, durante vários, no bom sentido, né, durante vários anos, assim, profissionalmente, pra saber o que poderia aprender, o que não poderia aprender. Se conectou, cara. Cresceu na carreira, comprou a casa dele, comprou o carro dele e hoje, cara, ele é nosso cliente. Entendeu? Por quê? Porque eu não simplesmente entreguei o que eu prometi. Você gerou experiência, cara. Experiência e transformação, cara. É isso aí. A experiência transforma, né, cara? Esse é o conceito. Exatamente. Não era só dar uma aula, era gerar experiência, era mudar vidas, né? Só que isso vai de encontro com tudo aquilo que a gente fala, que é o quê? É ter um propósito. Boa. Porque, cara, se o meu propósito tá além de dar aula, né? Se o meu propósito tá em transformar vidas, eu não posso simplesmente chegar lá com uma matéria pra dar. Entendeu? Não é, cara. Tanto é que hoje eu já não dou mais tantas aulas como antes por questões de tempo. Mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de dar uma aula, dar uma palestra pra alguém, cara, você sabe disso. Eu passo uma semana, cara, reestudando tudo que eu já sei, montando o material mais rico possível pra poder entregar, pra poder realmente entregar algo que as pessoas vão aplicar, executar e transformar a vida delas de alguma maneira, cara. Fato. Entendeu? Porque eu sei que isso vai fazer diferença. Pra mim e pra eles. É sobre isso, cara. Pra mim e pra eles. É sobre o que a gente planta todos os dias. É isso. Gostou, fofinho? Eu gosto desses papos mais soltos, profundos e com casos reais de vida. É isso, aplicáveis, disso. Né? Aplicáveis. Eu gosto disso. Eu acho que isso que nos transforma todos os dias. E, cara, até pra gente fechar, você falou da Sanders, né? A Sanders, pra mim, a Sanders é um case disso. Porque a gente sempre teve na agência aquela ideia de crescer no sentido de numérico, né?
no sentido de quantidade. Puta, precisamos pôr cliente pra dentro. Precisamos pôr cliente, precisamos de cliente, precisamos de cliente. E, cara, a gente colocava cliente pra dentro, mas a gente não saía do lugar. E a gente não conseguia entregar pro nosso cliente aquilo que eu sempre preguei que era o principal ativo dele. A porra da experiência. A gente sempre falava, pô, você tem que experiência positiva pro seu cliente, você tem que ter um bom atendimento, você tem que ter um produto diferenciado. Mas a gente mesmo, desculpa, a gente não conseguia levar uma experiência boa pra ele. Como que é a sua experiência com a Sanders? Como que é a sua experiência com o nosso atendimento? Você tá feliz? Você tá tranquilo? Cara, lembra quando você fez aquela avaliação? A avaliação não foi tão boa assim. Então a gente decidiu que, cara, em vez de quantidade, vou pensar em qualidade. Vou diminuir nosso hall de clientes. Então, teve muito cliente que a gente deixou da churn, teve muitos clientes que a gente mandou embora. Tem alguns clientes que nos demitiu. Tem alguns clientes que nos demitiram porque a gente não conseguiu atender as expectativas. Exatamente. E hoje, a gente decidiu se posicionar. Nos posicionamos como uma agência que não pega qualquer cliente mais, só pega cliente a partir de um determinado patamar. Só que, qual é a contrapartida disso? A gente entrega a melhor experiência possível para esse cara. Mas quando a gente fala de não pegar qualquer cliente, é que a gente entendeu o nosso propósito e este cliente, normalmente, quando a gente fecha, a gente entende que a gente agrega a jornada deles. Então, entende o momento deles. Coloca ele no centro, né? E aí eu consigo dar uma boa experiência para ele ter uma boa experiência. Exatamente. Foi a pergunta que a gente vinha se fazendo ali, né? Por que o nosso negócio não dá certo? Por que a gente não consegue, de alguma forma, entregar aquilo que a gente vende? Então, a gente teve que dar alguns passos. E foi assim, gente, não é fácil dar alguns passos para trás. E é uma decisão arriscada, difícil, né? Porque, arriscada. Querendo ou não, você tem um portfólio grande de contas que te davam segurança, mas não te dava qualidade. Fato. Porque a gente, cara, a nossa margem era horrível. Quando a gente decidiu ir por esse caminho, doeu, porque cortou na carne no começo. Mas depois, fiquei no miojo há algum tempo. Mas depois, cara, a gente começou realmente a entregar valor pros clientes que ficaram na casa. E os clientes começaram a falar, caralho, é isso que eu esperava. É isso aí. Né? Agora vocês estão entregando o que vocês plantam, realmente vocês estão colhendo e estão entregando. Qual foi o resultado disso, Khaled? A gente triplicou a receita dentro de casa. É isso aí. Dentro dos clientes que já estavam na casa. A gente vendeu mais para esses caras. E os novos que vieram não apenas por indicação desses, e os que não vieram por indicação desses, que estão na casa, eles vieram de outras maneiras pelos nossos relacionamentos, mas esses clientes que ficaram na casa serviram de case, porque conversaram com esses clientes que quiseram conversar, para poder usar de reforço e tomar a decisão de entrar aqui com a gente. E esses já entraram no modelo novo. Então, eles já entram numa experiência diferenciada, já entra no onboarding fudido. Hoje mesmo, começou um cliente lá com a gente, cara, o cliente saiu encantado de lá. É isso aí. Entendeu? Então, hoje, nós estamos aplicando aquilo que a gente está trazendo para vocês. Nosso papel aqui, na agência, não é entregar apenas performance e fazer você ganhar dinheiro, mas é fazer com que você tenha a melhor experiência possível com um fornecedor de performance, cara. Isso daí, cara, assim... Hoje eu consigo falar assim de boca cheia que a gente consegue entregar. A gente entrega experiência. É isso aí. Ponto. Fechou, lindo? Fechado. Tamo junto. Obrigado mais Obrigado. Pessoal, não esqueçam de curtir aí, compartilhar. Manda para aquele seu amigo que tá com aquela agência ruim. Manda para aquele seu amigo que tá estagnado, precisa de ideias. Tenho certeza que vai ajudar muito eles. Só manda. Se tiver dúvida, chama nós. É isso. Valeu.